noite a todos. Deus nos abençoe, nos dê a sua paz. Mais uma vez aqui então na casa de Eurípides Barçanuvo. Hoje nós teremos o nosso amigo, nosso companheiro Elber, da Casa do Pão aqui também de Santa Luzia. Vai falar para nós um tema importantíssimo, um tema muito atual, que é o médium no mundo. Principalmente nós, médiuns, nós que somos frequentadores e adeptos da doutrina espírita, temos então um importante papel em todos os momentos e nesse também. Vamos iniciar primeiro com uma apresentação musical dos seus filhos. Igor e Loren. Igor e Loren. E eu vou retornar com a minha máscara aqui, tá? Quantas vezes já me enganei, pedras no caminho encontrei, mas forças redobrei, fui além. Recomeçar. Judas se apaixonou, eu sei. Ele quis que o mestre fosse além. Pela espada ele quis libertar. Em uma corda ele foi se amarrar. Quem nunca errou em sua vida, quem nunca teve motivos pra chorar, a cada dia nova esperança. Se do mesmo prato vamos nos alimentar, e dos nossos erros vem Jesus a nos mostrar. Meu amigo, a mesma mão que fere acaricia. Meu amigo, a mesma mão que fere acaricia. Quantas vezes já me enganei, pedras no caminho encontrei, mas forças redobrei, fui além. Recomeçar. Judas se apaixonou, eu sei. Ele quis que o mestre fosse além. Pela espada ele quis libertar. Em uma corda ele foi se amarrar. Quem nunca errou em sua vida, quem nunca teve motivos pra chorar, a cada dia nova esperança. Se do mesmo prato vamos nos alimentar, e dos nossos erros vem Jesus a nos mostrar. Meu amigo, a mesma mão que fere acaricia. Meu amigo, a mesma mão que fere acaricia. Nosso irmão, nosso amigo Elber vai trazer para nós hoje um estudo muito importante, o médium no mundo. Nós vamos então fazer a nossa prece inicial, lembrando, quem quiser deixar um copo com água, um jarro com água, aí na sua residência para ser fluidificado. No final do estudo nós vamos fazer a prece final
juntamente com essa prece final, vai ocorrer o passe à distância. Lembrando a todos que os nossos amigos ali atrás estão perto e sem máscara, porque fazem parte do mesmo núcleo familiar. Eu tirei a máscara para fazer a prece inicial e em seguida vou colocá-la novamente. Então nós vamos agora fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, ao nosso divino amigo e amado Mestre Jesus, a espiritualidade amiga, benfeitora, que nos acompanha, nos auxilia no nosso dia a dia, pedindo a Deus saúde física, saúde mental, discernimento, compreensão e também muita fé para que nós possamos passar por esses novos episódios da melhor maneira possível, sempre tendo em mente e sempre tendo dentro dos nossos corações a esperança de dias melhores, a esperança em nós, nos seres humanos, para que possamos aprender juntos com mais esse momento e que a partir desse momento a gente possa sair melhor ainda do que nós já estamos hoje, compreendendo os ensinamentos da doutrina espírita, que nos ensina sobre Deus, sobre Jesus e sobre nós mesmos, através da nossa evolução realizada com a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Meu Senhor, sábios dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em nossos lábios e a fé em nossos corações. Sol de amor que nos conduzem na vida e que nos agasalha. Enche os nossos olhos de luz e as nossas mãos de trabalho. Dai-nos forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do nosso dever. E, Pai, nunca te esqueças de nós nas bênçãos da compaixão. Guarde-nos em teu coração, que é de paz e de amor sem fim. Que assim seja, graças a Deus. Seu amigo Elber. Primeiramente, boa noite a todos. É uma honra para a gente voltar a essa casa, né? E vou falar de Eurípides, que é o brilho do Espiritismo, né? Pertencemos à Casa do Pão, mas pertencemos à doutrina dos Espíritos. A importância desse trabalho, hoje, para cada um de nós, é de extrema importância. Enquanto grande parte da sociedade se desespera pelo momento que chegou, a nação espírita se sente mais encorajada para enfrentar esses momentos. E aí, todas as informações que nós temos, todos os livros que nós já estudamos, que não são poucos, todas as palestras que nós já acompanhamos, nós trabalhamos o campo da reflexão. O porquê desses momentos, a importância do médium no mundo, que vai ser o tema do nosso trabalho hoje. Primeiramente, trabalhar as questões da mediunidade, um ser disposto pela criação para ser a imagem e semelhança do Pai, requer algo diferente de cada um de nós. Trabalhamos o ser médium como um ser intermediário, um ser capaz de vivenciar e apresentar nos dois campos da vida a importância dos mundos e a reflexão na nossa postura hoje, nessa sociedade que é marcada pelo descalabro, pela corrupção, pela violência, ainda pelo tráfico de órgãos, tráfico de drogas, assassinato e tantas outras coisas mais que a gente poderia citar, a importância do médium no mundo, a importância do homem no mundo. E nós temos as nossas buscas a serem feitas, mas não através das obras espíritas, mas dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, e no mesmo momento em que nós pleiteamos um espaço no mundo regenerador. Nós estamos matriculados numa escola, neste mundo ainda de provas e expiações, mas nós já estamos pensando no nosso cantinho, neste mundo regenerador. Nós apresentamos tais características. Nós, como médiuns, medianeiros da verdade divina, nós temos essa condição.
nós apalavramos com os espíritos que nós viríamos e que nós assumiríamos os nossos compromissos. E aí, como que estamos? A pergunta fica para todos, a participação é para todos. E dentro desta introdução do assunto que nós vamos abordar, é um assunto sério, por muitos polêmicos. Alguns não gostam de tratar esses temas dentro das casas espíritas. Não vejo, não entendo por que razão esse assunto não deva ser tratado, porque a doutrina não é uma doutrina de faz de conta, ela é uma doutrina de realidade, ela é uma doutrina entregue pelos espíritos a Kardec, sob o mandamento, sob a orientação divina de Jesus, para que nós pudéssemos trabalhar centímetro por centímetro da verdade, do seu evangelho, do princípio moral da vida. E a dignidade do médium tem que estar à frente desse trabalho. E dentro desse campo intuitivo que nós estamos ainda desenvolvendo como médium, nos foi sugerido, na noite que nós conversávamos sobre a apresentação do trabalho, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ser perfeito, ou sede perfeito. E ali, logo na introdução do capítulo, quando nós procuramos buscar por que veio essa intuição deste momento, veio falando para a gente assim, capítulo 17, ser perfeito. Características da perfeição. São características que o médium tem que ser portador. Ele tem que se identificar com esses momentos. E falem assim para nós, ainda na fala do Cristo. Amem seus inimigos, façam o bem ao que os odeiam, e orem pelos que perseguem e os caluniam. Pois se amarem apenas os que os amam, que recompensa terão? Os publicanos não fazem isso também? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que fazem a mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo também? Portanto, sejam perfeitos, como o Pai Celestial é perfeito. Está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 e de 46 a 48. Então, são perguntas que nós temos que fazer. Mas nós diligenciamos hoje, dentro da doutrina dos Espíritos, como um trabalho que tem por característica, que tem seus pilares, o amor e a caridade. Mas o amor está numa linha de fracasso dentro da doutrina dos Espíritos. Nós ainda não temos coragem de lidar com esse tema verdadeiramente. E nós somos médiuns que estamos presentes no mundo, vendo as mazelas que existem no mundo. Aumenta o nosso campo de responsabilidade, como aumenta também o nosso campo mediúnico, o nosso campo de percepção. Não adianta ignorarmos as dificuldades alheias. Não adianta ignorarmos as nossas dificuldades. O Espiritismo hoje passa por um momento sombrio, que é o personalismo dentro da doutrina. Quando o Espiritismo foi entregue aos Espíritos, e foi dito que ali ele não teria a imagem de ninguém, justamente para que esse mal não atingisse a doutrina. E o que é que nós vivemos hoje? Não é isso? Uma condição especial de ser médium, a diferenciação mediúnica daquele médium, a capacitação mediúnica daquele médium, criando uma diferenciação entre todos aqueles que procuram a casa espírita na mesma linha de desespero, com as mesmas dificuldades. Nós não podemos criar e aceitar, dentro da doutrina dos espíritos e nas casas espíritas, esse distanciamento. Nós viemos de mãos dadas do plano espiritual, assumindo lá um compromisso para que pudéssemos viver aqui este princípio. Então tem coisas dentro da doutrina dos espíritos que realmente nos assustam, não nos desanimam. Não nos desanimam de forma alguma, porque nós já sabemos dessas dificuldades. E quando nós fazemos aquele viajar no tempo e caímos onde Jesus encontrava conversando com seus apóstolos, frente a frente, no primeiro encontro na casa de Pedro, nós já vamos encontrá-lo buscando dentro do olhar de cada um, a sua percepção espiritual e mediúnica. Então existem muitos devaneios na doutrina dos espíritos, mas a responsabilidade do trabalho ainda falta a muitos. E quando esse tema foi conversado, quando o FOED solicitou que nós falássemos e deixou aberto o trabalho, um tema, colocando em nossa frente
um livro para que fosse colocado, e ele está aqui, pode confirmar isso, foi o que veio à nossa cabeça. A preocupação do momento chegado. As nossas responsabilidades como médiuns. O que é que nós fazemos por essa humanidade? O que nós apresentamos melhores como médiuns? Quais as virtudes que nós temos que se assemelham à mínima virtude que o Cristo possuía? É muito fácil chegar numa casa espírita, vir à frente, pegar o Evangelho, ler o Evangelho e comentar. Qualquer um faz isto. Qualquer um. Qualquer um é capaz de levantar e fazer uma prece. Mas é a preocupação do amor. Em divulgar isso, em passar isso, em apresentar essa ideia para os irmãos que mais necessitam. Falávamos isso esses dias na casa do Paulo. A busca da dor não é daquele que está fora da casa, mas sim daquele que já teve coragem de entrar para a casa espírita. E nós temos ignorado esses momentos. A vaidade, a intelectualidade, que são temas que nós vamos abordar mais à frente, vem aí destoando de tudo aquilo que o Cristo nos apresentou. Do legado que consta no seu Evangelho, de leis morais. Uma linha competitiva absurda, perdida, diluída num campo de uma intelectualidade que podemos afirmar que ela é podre, ela é danosa ao Espiritismo, porque ela não aborda como deveria, trazendo o princípio do amor e da caridade, acalentando aqueles que mais precisam dentro da doutrina. Passamos por essa dificuldade agora, temporária, como um teste da divindade para ver se nós superamos. E nós, espíritas médiuns, mesmo com as casas espíritas fechadas, nós continuamos a trabalhar? Nós doamos a energia de uma forma verdadeira àqueles que precisam? Nós auxiliamos os espíritos que vêm querer buscar de cada um de nós, no nosso sono físico, baldes de energia benfeitoras, energias reparadoras, para auxiliar aquele irmão que ora está lá em Manaus agora morrendo por falta de ar, em decorrência de uma contaminação virótica, bacteriana, como queira. Nós doamos isso? Nós entendemos este momento? A percepção é que existe ainda um flerte muito forte daquilo que o Cristo quer com aquilo que o Espírito apresenta. A nossa linha de trabalho tem que ser mais realista, mais verdadeira, mais contundente. Não de forma a agredir ninguém, mas o nosso trabalho tem que ser apresentado. João Batista, a voz que não se calava no deserto, gritava aos 7 cantos. Pagou um preço enorme por isso. Mas pelo menos, onde ele estiver, na dimensão que ele estiver, ele não carrega o título de omisso. E nós espíritas, médiuns, que estamos no mundo neste momento, que estamos com características de sermos perfeitos, buscando isso, já falando aos 4 cantos do mundo, no mundo regenerador, temos essa condição? Nós ainda estamos alardeados com as notícias do que ocorre? Menos grave do que uma guerra nuclear, com certeza. Essa ação divina sobre a humanidade é muito mais leve. Muito mais leve. Mas o nosso papel de médium, neste momento, deste trabalho, falando da nossa postura, do nosso realismo dentro do trabalho, daquilo tudo que nós já buscamos, que nós já encontramos. Qual a dúvida que nossos companheiros têm ainda dentro da doutrina? Nós não somos perfeitos, nós estamos em busca dessa perfeição. Por isso falamos em libertação, em evolução do ser, em despertar de uma humanidade. Não é despertar de um grupo da humanidade, é da humanidade. Nós temos médiuns que até agora não se postaram dentro da doutrina dos Espíritos, em lugar nenhum onde eles se encontram para fazer uma prece pelos que já desencarnaram, que seja só em solo brasileiro. Como trabalhar esse momento? As tristezas que nos dominam a respeito disso, como percebemos os comentários que existem sobre ser médium, como se isso fosse prioridade dentro da doutrina, e não é. A prioridade da doutrina é o Evangelho vivo,
Esse é o alimento maior que nós podemos entregar. E aí vem atribuída a cada um de nós a condição mediúnica, para que nós possamos também atender e auxiliar os nossos irmãos encarnados e desencarnados. O amadurecer das nossas ideias e da doutrina requer de cada um de nós um pouco mais no campo da lucidez. Abandonando os campos da hipocrisia, os campos do egoísmo, da falsa simpatia, fazer aquilo que o Cristo fez na sua vinda, na sua estadia no planeta. Gente, imaginem o Cristo caminhando no meio de todos nós aqui agora, com a sua simplicidade, buscando no olhar de cada um a sua dor, a sua dificuldade, e sem que aquele irmão percebesse, a sua energia curadora era direcionada para aquele irmão, para aquele companheiro daquela época. Nós temos que trabalhar esses momentos para nós imaginarmos em qual cenário que nós fazemos parte. O que é que nós estamos inseridos? Kardec, lá no Livro dos Médiuns, afirma para todos nós que os semelhantes se atraem. Dá medo. Dá medo de imaginar o que é que nós estamos atraindo. Olha aí a liberação desses vírus, em decorrência de quê? Sabemos da força dos nossos pensamentos, do magnetismo que norteia a cada um de nós, médios, trabalhadores de uma doutrina como essa. Nós temos que dar a devida importância à doutrina dos Espíritos e aos trabalhadores da doutrina dos Espíritos e ao médium entender o seu princípio sobre a Terra. Entender do primeiro ao último capítulo do Evangelho, o que quer dizer isto? As forças que estão aliadas a cada um de nós, para o bem e para o mal. O verdadeiro homem de bem, gente, um médium no mundo de coração limpo, que carrega em si sua verdade, ele tem que despertar aqueles que estão à sua volta. E ele paga um alto preço por isso. Muitas das vezes a rejeição, a não aceitação. Mas o que fizeram com Jesus? Ele trouxe só verdades. O que fizeram com ele? Mas nós vamos continuar nesse trabalho. A vaidade dentro da doutrina, os seus fascínios dentro da doutrina, desgastam a imagem do médium e ao mesmo tempo enfraquece seu campo mediúnico. Parece que estão estudando a doutrina dos Espíritos e estão compartimentando a doutrina dos Espíritos, quando ela é um conjunto muito bem montado pelos Espíritos, muito bem orientado pelos Espíritos, que nos foi entregue. Começou com vaidade na doutrina dos Espíritos, vamos aproximar desse irmão e dizer a ele que ele é igual a todos que se encontram dentro da casa espírita. Não importa onde ele esteja. A casa espírita não é local de desfile. O médium não está na casa espírita para desfilar. Ele está na casa espírita sob a batuta dos espíritos, dos seus mentores espirituais, naquele momento que ele cria coragem de ir para a casa espírita, até o momento que ele entra no portão da casa espírita, direcionados por espíritos amigos que ali necessitam de ajuda para auxiliar outros companheiros encarnados e desencarnados. Nós não podemos fugir desse compromisso. Podemos conversar na doutrina, na casa espírita? Podemos, claro. Temos que conversar. Porque se nós não tivermos uma ligação, de nada valerá esse trabalho. Se não existir realmente uma irmandade sem falsidade, de que valerá esse trabalho? Então nós temos que trabalhar firmemente com o pensamento de que nós temos uma realização mediúnica a ser cumprida. Quebrando o campo da vaidade, onde existem aqueles que se julgam os melhores médios, os médios mais capacitados, né? Aqueles médios que se sentem as verdadeiras estrelas da companhia, no qual, particularmente, eu repugno, porque o trabalho do Cristo foi muito simples, e lá na questão 625 dos Espíritos, quando é perguntado para os Espíritos qual foi o nosso guia e modelo,
Quem é a nossa referência? Foi apresentado, que foi Jesus Cristo. Com toda a sua simplicidade. Com toda a sua simplicidade. E nós estamos encontrando nas casas espíritas, em algumas casas, verdadeiros bailes espíritas, verdadeiros encontrões espíritas. E o Evangelho não é falado. A figura do Cristo não é elevada. Os nossos médios estão confundindo o que tem a fazer como compromisso, numa linha de trabalho mediúnico, dentro da casa espírita, a sua responsabilidade ainda com as brincadeiras, com o divertimento. E existe o tempo marcado para tudo. Nós temos que ter uma tranquilidade. E quando nós falamos sobre esses temas, sobre as agonias, né? São temas que são títulos que vêm à cabeça da gente. Essas agonias mediúnicas que existem e que trazem tanta nostalgia para dentro da casa espírita, nós temos que reparar isso rapidamente. E aí nós temos que começar dos mais velhos para os mais novos, numa linha de processo de educação, didaticamente falando. Sem tropeçar em nada. E nós ficamos justamente trabalhando isso, porque nós temos o quê? Dentro das casas espíritas. Verdadeiras disputas mediúnicas, como se o médium tivesse ali para disputar alguma coisa. Poxa, nos foi ofertado o campo mediúnico, num processo de recuperação do ser, de amadurecimento do ser. Por que essas disputas? Porque eu quero ser o tesoureiro da casa espírita, porque eu quero ser diretor de casa espírita, eu quero ser coordenador de reunião de casa espírita. Que isso? Nas obras nos foi apresentado que a doutrina dos espíritos e não dos espíritas. Ou então, nós que já passamos por isso aí, nós não entendemos nada até agora. O arrochado da doutrina é para beneficiar o próximo. E o próximo, às vezes, está do nosso lado na casa espírita. Esses dias, conversando com o nosso coordenador da casa, ele foi muito claro e disse, primeiramente, as cestas básicas que chegarem na casa, verifiquem se tem alguém na casa precisando. Para não deixar nada parado, estragado, porque ninguém tem ido à casa. O médium tem que pensar isso. A quarentena distanciou as pessoas, mas não nos distanciou do pensamento. Nós estamos ligados a isso. Nós temos os médiuns arrogantes, mediúnicos. Deveriam ser só médiuns mediúnicos. Médiuns arrogantes mediúnicos. Esse é o médium que se faz presente no mundo? Esse é aquele médium que pega um microfone para ir à frente de uma casa espírita, conversar com seus companheiros, orientar os seus companheiros através do Evangelho, com essa postura? Então, senhor Hildebrando, nós não entendemos nada. Nós não entendemos nada. A doutrina não é a doutrina de xingamento. Ela é consoladora e esclarecedora. Os médios que se acham os bambambãs da doutrina, os papas da doutrina, estão querendo fazer xingamentos dentro de casa espírita, como se fossem donos das casas espíritas, que são apenas administradores das casas espíritas. Nós temos que realinhar nossa postura dentro da casa espírita, socorrer o nosso companheiro, porque às vezes uma palavra, meus amigos, que seja maldita a um companheiro nosso em um determinado momento, é uma linha tênue em abandonar a casa e pular na frente de um carro, em chegar em casa e agredir toda a família. Nós temos que pensar tudo isso, nós temos que ter sensibilidade mediúnica para trabalhar esse momento. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos amadurecendo ideias ainda, tentando provar algo que nós aprendemos lá no plano espiritual e provar que nós temos capacidade para isso. Mas nós temos, além disso, das posturas errôneas dos médiuns, as quedas das casas espíritas, que é um outro assunto muito sério e que eu vou entrar com esse tema assim que os meninos tocarem a próxima música.
ainda dentro do campo da reflexão que nós fazemos na noite de hoje sobre a postura do médium no mundo, sobre a postura do médium no mundo, nas casas espíritas e no dia a dia, nós abrimos o primeiro pensamento que nós faríamos sobre a queda das casas espíritas. Isso é um outro tema que incomoda muito. Nós temos muitas casas espíritas apenas com placas de casas espíritas e que essas casas não são acessadas por espíritos de ordem superior. Nós temos casas espíritas com placas de casas espíritas que são verdadeiros antros de espíritos obsessores. Isso é uma verdade. É lastimável dizer isso. Mas nós entendemos o momento dessas casas porque nós falamos sobre o médium no mundo. Então nós temos que trabalhar com responsabilidade as questões do médium, quebrando todos os campos da vaidade e dando importância ao evangelho vivo dentro de cada um. Não se faz de conta que é médium. O médium trabalha verdadeiramente. Ele está sempre voltado às coisas do bem. Nós vimos na música de Eurípides. Agora, ele tem que ter seu coração voltado para o bem. Ele tem que acreditar na sua capacidade mediúnica. Mas como socorrer essas casas, se os nossos companheiros que fazem parte dessas casas ainda não se aperceberam que estão passando por um processo obsessivo de ordem coletiva? Como socorrer esses companheiros? Como fazer essa roda girar novamente com segurança? Trabalhar como isso? De dentro das nossas casas, que nós trabalhamos com mais segurança, não estamos isentos de processos obsessivos em momento algum, mas nós temos que criar um processo de identificação disso. Nós temos que nos conhecer intimamente. E nas nossas preces dentro das casas espíritas que nós fazemos, envolver outras casas, as coordenações daquelas casas, os fundadores daquelas casas. E é muito raro você chegar no estudo em qualquer casa espírita e alguém que está fazendo estudo naquela casa, seja qual tema que seja, falar dos fundadores da casa. Considero particularmente isso um desrespeito. Considero isso um desrespeito a quem plantou a obra devidamente orientado pelos espíritos. Então, a queda das casas espíritas hoje, que não são poucas, são muitas. Eu procurei até um dado estatístico de casas fechadas, tá? Fechadas, da região do Alto Rio das Velhas. A pessoa que ficou de me enviar não me enviou. Eu queria trazer para comprovar minha fala para vocês. Casas fechadas. Médiuns com chaves de casa como se fossem donos de casas espíritas. Só pode entrar médium para trabalhar no horário que ele estiver lá. Se for o horário da reunião e ele não estiver lá, a casa permanece trancada. Que tipo de médium que é esse? Que a aceitação que os médiuns da casa, na sua maioria, tem que ter deste comportamento desse médium que ora passa por um processo obsessivo. Deixar que ele continue sendo obsediado, estagnando no trabalho? O trabalho é dele ou dos espíritos? A orientação ela é dos espíritos por linha mediúnica ou ela é dele por decisão dele? Por personalismo dele. E olha que nós já rodamos para falar nessa Minas Gerais em vários cantos, em várias casas, buscando resposta para isso. Naquelas casas mais longínquas, onde estivemos na região do Triângulo Mineiro, na região de Sacramento, de Conquista, vendo a raiz do espiritismo, a postura dos médiuns, a seriedade daqueles senhores já marcados pelo tempo, a simplicidade de um trabalho que dói, a verdade de um trabalho que tem que existir. Ainda encontramos isso. E isso nossa mente fotografou, está guardado. Ninguém vai remover isso das nossas mentes dentro da doutrina dos Espíritos. Tudo muito simples, mas com muita verdade e com muita segurança. O médium ele tem que ter responsabilidade pela casa que frequenta. Dentro do seu labor diário, dentro da sua luta cotidiana, ele tem que procurar ler boas obras. Ele tem que implantar através do seu pensamento, no sentido correto da fala, as verdades do Espiritismo, sem magoar ninguém. E isso não é contundência de fala. Isso não é histerismo, isso não é fanatismo. Isso é conhecimento que nós já adotamos, já conseguimos aqui dentro da doutrina. E olha que nós já rodamos várias casas aqui.
Passamos pelo Anselmo, passamos pela casa de Amália, e hoje estamos na casa do Pão, desenvolvendo um trabalho. Mas o verdadeiro espírita, o médium do mundo, para ele o espiritismo não tem fronteira. Não tem fronteiras, não pode existir. Um campo demarcado para fazer o bem? As nossas mentes aceitam isso? Só faço o bem se o Fued, o seu Delbrando e Valdir me autorizarem? Não. Não mesmo, não existe essa postura dentro da doutrina. Nós trabalhamos de uma forma organizada dentro da doutrina, contando com a sustentação dos espíritos amigos, no desenvolvimento de qualquer tarefa. O médium tem que ter essa consciência, tem que ter esse tato, essa habilidade. Ah, você frequenta as casas espíritas? Frequento, olha, lá eu faço essa tarefa, mas você vira para o médium e fala assim, você faz essa tarefa? Como funciona? Me explica amplamente, né? Como funciona essa tarefa? Os nossos médiuns não sabem nem por que participam das tarefas. Isso é maquinal, isso é robótico e ao mesmo tempo triste. Nós temos que sentir na pele a responsabilidade do médium, no mundo, naquele momento, envolvido numa tarefa, olha só, hein? Com a responsabilidade de acolhimento e direcionamento de espíritos sofredores no momento daquela tarefa. Por isso, desvincular nossos pensamentos de qualquer outra coisa do mundo externo. De viver aquilo ali. De pensar coisas realmente importantes. Para que nós possamos edificar as casas espíritas. E não ser causador da sua queda. Deus nos livre de um peso desse. Não é assim? Então, esses momentos de reflexões que nós trazemos é porque o médium ele tem que ser exemplo de coisas boas. Nós não vamos nem entrar nos quesitos do médium que acha que ele está solto no mundo e que ele leva ao pé da letra, porque Paulo de Tarso disse assim, na sua carta aos Coríntios, vivei no mundo com as coisas do mundo, mas tem o livre pensamento da moderação, da interpretação de fala. E o nosso médium, eu acho que ele é médium só na hora da reunião para dentro da casa espírita. Nós somos médium 24 horas por dia. Nós temos que ter esse compromisso e essa responsabilidade. E nós temos que falar isso nas casas espíritas. Nós temos que divulgar isso nas casas espíritas. Passar a mão na cabeça, todo mundo faz, proteger, todo mundo protege. Acolhe realmente, esclarece realmente, consola realmente. Esse é o nosso papel. É por isso que quando nós recebemos a proposta de um estudo, nós trabalhamos isso vivamente. Deixamos até de dormir, preocupados com aquilo que nós vamos falar, com aquilo que nós temos que desenvolver. Bom, não foi fazer uma pergunta. Chega para a gente uma pergunta através das redes sociais. O Carlos pergunta, na sua visão, o que nós poderíamos fazer para mudarmos essa situação? Carlos, boa noite. Muito bom a sua participação. O Carlos é sustentáculo do nosso trabalho, né? Então, está aí ligado, tá certo. Muito obrigado, meu amigo. Ô, Carlos, a nossa postura de médium é aquilo que os meninos cantaram na música ainda há pouco. É ser espírita realmente. É viver isso. Parar com algumas coisas que existem em casas espíritas. Verdadeiros grupinhos e panelas. Deteriorando o trabalho espírita. E não é isso que nós queremos. Nós queremos uma interação de trabalho. Médios preocupados com a resposta para os espíritos superiores da forma que eles querem ouvir e que querem de cada um de nós. O Carlos vivencia muito bem essa doutrina, ele sabe o sentido disso que nós falamos. O Evangelho já está incrustado na consciência de cada um, está lá, não está? No Livro dos Espíritos. Então nós sabemos muito bem o que fazer. Mas acontece que nós temos um grande número de espíritas, Carlos, que ainda brincam de ser espíritas e que brincam de ser médios. Mas nossa passagem aqui no planeta Terra não é para criar uma proteção para esses médios. É o contrário, nós temos que envolver esses irmãos em prece e mostrar para eles a realidade do nosso trabalho. A mudança nossa postural como médium, ela tem que existir. Antes de chegar para a doutrina dos espíritos, nós poderíamos beber, fumar para as noitadas, para as festas,
que tem aí esse acontecimento. Não é que nós vamos deixar de viver o social, mas nós temos que diminuir a intensidade daquilo que nós vivíamos. Porque nós sabemos que o tempo está passando e que nós temos que dar uma resposta. Não pede a ninguém que vive no seu isolamento social. Não é isso. É que a gente possa viver sinceramente, né, de uma forma equilibrada os momentos que nós temos. Essa é a grande oportunidade da mudança postural nossa. Mas não é fazer de conta que mudou, não. Nós temos companheiros espíritas, de casas espíritas, eu falo isso de vivência, viu, gente? Para todos vocês, que se você falar com ele que hoje ele não está naquela tarefa, que ele vai para uma outra tarefa desenvolver, e que tem um outro médium que vai assumir a tarefa por orientação mediúnica, ele não volta a casa nunca mais. Ou então ele não consente que outro médium assuma aquela tarefa. Como pode ser isso? Que momento que é esse que nós vivemos? Esse é o médium que está presente no mundo. A nossa responsabilidade é fazer o diferencial. É pegar uma grande obra, ler e apresentar que nós temos essa mudança. Envolver o nosso grupo familiar em prece. Envolver a grande família em prece. Lembrar de cada um. O WhatsApp, que está até cansando nessa quarentena, já está ficando difícil olhar para o WhatsApp. Quando você vê o rosto dos seus colegas ali, façam preces. Envolva cada um onde é que esteja, no mundo que estiver. O livre-arbítrio ainda é uma condição muito perigosa que nós vivemos, de poder fazer o que quer e arbitrar sobre as consequências sobre isso na sua vida de encarnado espiritual. Depois nós vamos encontrar no plano espiritual aqueles desesperos que nós estamos acostumados a presenciar quando trabalhamos no campo da doutrinação dos espíritos. O despertar do médium, ser fora do corpo numa outra época, usando a condição mediúnica de um outro ser. Olha a preocupação disso. O pensamento altivo em Jesus, ele tem que ser presente no médium. O médium tem que entender essa bandeira que ele carrega. E para quem ele trabalha realmente. Essa é a importância das casas espíritas. As casas espíritas não têm que ficar se preocupando com o segundo plano da doutrina dos espíritos. Primeiro trabalha o evangelho vivo. A verdadeira couraça do espírito é o evangelho vivo. Nós somos médiuns. Os espíritos nos deram essa capacidade. Jesus nos ampara com essa condição de trabalho. E tem que imperar em cada um de nós a nossa postura mediúnica. Somos médiuns clarividentes, psicofônicos, não é isso? Psicólogos, curadores. Nós somos. Qual que é a grande vantagem de trabalhar com isso? É que alguém que às vezes nós achamos que nós estamos tratando, está nos dando a oportunidade de auxiliar. Olha a importância disso em nossas vidas. Nós temos que quebrar alguns momentos das nossas vidas para não acontecer com cada um de nós o que aconteceu ao grupo de apóstolos que o seguiam Jesus mais próximo quando da sua crucificação, do seu martírio e a sua crucificação. Para que a gente não possa sair correndo cada um para um lado, achando que alguém está nos perseguindo, quando na verdade quem nos persegue é a nossa consciência. Foi assim com eles. Nós temos que amadurecer princípios doutrinários e religiosos. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a te meter em paz, pra mim
e caminharmos juntos como alunos e ir ao teu encontro. Queremos te seguir, afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos como alunos. O médio no mundo, né, é de extrema responsabilidade, porque nós somos divulgadores do Evangelho. Eu vou continuar, mas pode ter uma pergunta para nós aí de um Essa vem da Daiane. Ela juntou 3 aspectos. Nós passamos por ele nesse momento: pandemia, crise política e transição planetária. E nós, que somos médios, de que forma nós devemos nos posicionar diante desses 3 aspectos? Daiane, boa noite. Prazer também ter sua participação. É companheira, é amiga, é cuidadora dos meus filhos, né? Uma pessoa que acompanha bem de perto, e a gente tem um carinho enorme por ela e pelos familiares dela também. Daiane, a resposta ela é de incomodar muitos, porque sempre que surgem essas falas, eles querem trabalhar a condição política de trabalho. O espírita verdadeiro, o cristão e o espírita, sendo isso uma única coisa, ele tem que se posicionar na prece. Não importa para nenhum de nós, Daiane, a cor da camisa que o outro veste. Que seja amarela, que seja verde, que seja vermelha, que seja azul, que seja lilás. Nós espíritas, a nossa bandeira é a bandeira do Cristo. A pandemia é um susto mundial. Isso é um convite, novamente, a assumirmos as nossas responsabilidades. A crise política que se encontra, prece. Prece pelos que estão no poder. Prece pelos que estão fora do poder. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos pedir a Deus, rogar aos espíritos amigos, a Ismael, esse mentor, esse espírito de uma capacidade de trabalho absurda, auxiliar do Cristo, direto do Cristo, que não deixe cair no solo brasileiro um pingo, uma gota de sangue em decorrência dos desmandos que nós encontramos hoje. O nosso papel de posicionamento é retidão no pensamento positivo, doando energia a esses espíritos que envolvem esse país, para que consiga retirar do meio onde muitos imaginam ser o melhor meio, espíritos turbulentos, espíritos que gostam de agressividade e de sangue. A nossa postura é essa. Ao ler algumas obras e analisar os momentos políticos que o Brasil vive, nós vivemos numa pátria onde nós falamos que ela é livre e que o Estado Democrático de Direito tem que existir. Mas o nosso Estado de Direito como cristão exige de cada um de nós uma postura não de defensiva, mas de envolvimento daquelas forças que ali se encontram. Não nos preocupa quem está lá em cima e quem não está. Nós vamos envolver a todos em prece. Todos. E vamos envolver outras condições que muitos que não acompanham de perto a política desse país, a maioria não acompanha o que ocorre nos bastidores da política desse país, nos grandes carnavais de rua, nos grandes encontros jovens aqui no Brasil. O que tem por trás disso é a movimentação financeira, a exploração do ser. O nosso papel de médio no mundo é uma posição de equilíbrio. Nós temos que trabalhar esses momentos, né? Tem mais algum, Fred? O Emílio também pergunta aqui
Que tipo de ações as casas espíritas devem implementar para orientar e motivar o médium a se envolver mais nessas obrigações mediúnicas? Você cita para a gente. Emílio, é um prazer também ter você. Na realidade é um professor, né? Um grande amigo, que a gente fala com muito carinho. Dentro das nossas conversas particulares, nós sempre entramos nesses assuntos. Nós somos muito preocupados com as bases espíritas, dentro das casas espíritas. Emílio, o processo de orientação que o médium deve trabalhar na casa espírita é o princípio da verdade, o princípio da conscientização que todos nós temos que ter. Não adianta ser intelectualmente abastecido de um mundo intelectual trazido de outras vidas e agora abastecido com 2, 3, 4, 5, 6 faculdades no campo de graduação, de PhD, doutorado, alguma coisa a mais, e não ter uma postura verdadeira de médium, de ser um ser simples, humilde e verdadeiro. Nos nossos encontros nós sempre entramos sobre isso. E ele sabe que sempre que nós falamos, nós trabalhamos esse ponto de verdade. Tem que existir. É um processo de recuperação do ser. É um processo de recuperação dos seres. E ainda dentro disso que ele fala para a gente, aí dentro dessas perguntas, o médium tem que procurar fugir dos seus desequilíbrios. Ele tem que procurar fugir. Ele tem que trabalhar de uma forma muito atenta às questões dos processos obsessivos. Nós estudamos ou não estudamos a doutrina? Nós não sabemos como os espíritos superiores são tinhosos, detalhistas, verdadeiros técnicos, né, do submundo, dos espíritos, para nos manipular, para nos direcionar. A postura do médium do mundo ela que tem que ser uma postura de encarar com responsabilidade e verdade os compromissos. Tem mais alguma coisa, Fábio? Beleza? A responsabilidade do médium, gente, no mundo é a responsabilidade do médium que fala. Nós direcionamos pessoas. Nós somos pontos de referência para vários companheiros dentro da doutrina. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos, com aquilo que escrevemos, com aquilo que divulgamos. Nós vamos ser cobrados disso. Vamos trabalhar de forma muito segura esse processo nosso de fala e de orientação espiritual, que seria o grande atendimento fraterno que existe na doutrina. A percepção, nós temos que trabalhar esse campo de percepção, quebrar essa condição do materialismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Teremos que fazer uma escolha. Nós temos que amadurecer isso como médiuns. E não ficar naquele vai lá e vem cá, passando por processos de desequilíbrios 24 horas por dia, e aí vem correndo para a casa espírita, se trata, sai dali, volta para o materialismo exacerbado, do outro dia volta para a casa espírita para se tratar. O médium tem que recuperar, ele tem que apresentar suas condições. A casa espírita, gente, apresentada por Kardec e os espíritos, ela tem que ter por característica um local de estudo, ela tem que ser um local de acolhimento, ela tem que ser um local de acolhimento e tratamento, e hoje se desdobra em várias condições, de abrigo, de asilos, abrigos, creches, não é isso? Mas em todos esses pontos nós temos que trabalhar o Evangelho. Em todos esses pontos. A creche tem que ter orientação, educação religiosa, princípio. Porque não pode ter tal bandeira para falar. Podemos falar abertamente qualquer religião, mas tem que ter orientação religiosa. É o princípio de um povo. Quando nós estamos lendo, né, que nós passamos pelo livro lá, Os Iluminês, não adianta ter o quesito riqueza, intelectualidade, ser abastado financeiramente, se não tiver princípio religioso, ele é excluído do meio ao qual ele quer fazer parte. Está lá na obra. Uma obra de grande repercussão, né? E hoje nós temos aí que citar dentro das casas espíritas também vivamente aqueles que trabalharam pela doutrina. No caso aqui, Eurípides Barçanufo, trabalho absurdo, conheci na região do Sacramento, o trabalho que ele desenvolveu. Nós estivemos lá, nós conhecemos a história, o momento da peste também que chegou, de forma avassaladora, os cemitérios, fizemos questões de visitar até os cemitérios, túmulos com 5, 6, 7, 8, 9 pessoas no mesmo túmulo, no mesmo mês de desencarne, em decorrência. Então nós não vivemos um momento diferente, não é isso? Nós vamos falar de Amália Domingos Soler, nós podemos falar de Carabaixú, Teu e Matão, nós podemos falar da Dona Maria Cantora na região
de conquista. Nós podemos falar de Chico Xavier, do Sr. Cornélio, que desenvolveu esse trabalho enorme aqui, que pouca gente fala, do Sr. Isoldino, de João Nunes Maia. Nós temos que relembrar esses que trabalharam pela doutrina e respeitar esse trabalho e fazer andar esse trabalho. A repercussão do médium no mundo, hoje, para cada um de nós, pede o mínimo de esforço. Pede o mínimo de esforço, que é traduzido na consciência mediúnica. O nosso tempo se escassa. Quanto tempo falta, Fred? Dentro desse tempo de 5 minutos que faltam, olha, eu vou ler para vocês ainda do capítulo 6 de Perfeitos, do capítulo 17, uma parte do homem de bem, que é o médium no mundo, é o homem com sua característica de trabalho benfeitora. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em toda a sua pureza. Ele cobra a própria consciência os seus atos e pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente alguma oportunidade de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizesse. O homem de bem tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem o seu consentimento. E se submete a todas as coisas, a toda a sua vontade. É um momento de preocupação. Tá? Esse falar nosso, ele não é uma fala austera, muito pelo contrário. A gente sempre que vai falar nas casas espíritas, nós procuramos ser o mais claros possível, de forma mais clara possível, de uma forma bem contundente para nós despertarmos novamente. E aos companheiros de casa, eu peço a Deus que cada lar desse que se faz presente nesse momento seja amparado, seja sustentado verdadeiramente. E agradecendo aqui mais uma vez a oportunidade, que a Casa de Eurípides deu a cada um de nós, trabalhadores da Casa do Pão, de vir até aqui expor alguma coisa. Lógico que esse tema é muito amplo, da postura do médium no mundo, do médium trabalhador no bem. Agradeço a cada um de vocês essa oportunidade. Vou pedir aos meninos que encerrem com uma música, e aí, muito obrigado a vocês. Boa noite, gente. Antes dos meninos encerrarem, a gente só vai dar o recadinho tradicional. Terças, quintas e sábados, terças, quartas, quintas e sábados, estamos aqui sempre a partir das 20 horas, tá bom? As pessoas que não são do grupo de risco podem vir, a gente está recebendo até 35 pessoas por reunião, mas a gente está transmitindo também para aquelas que não podem vir pelo YouTube, pelo Facebook. Tá legal? O Rodrigo faz a prece e aí os meninos encerram com a música, tá bom? Elber, a gente quer te agradecer também. Vocês trouxeram esse trabalho maravilhoso de vocês, a gente fica muito satisfeito. E sempre que vocês puderem, estejam convidados para retornar, tá bom? Deus abençoe vocês. Vamos fazer então a nossa prece final, e esse momento junto é o momento do passe à distância. As águas que vocês colocaram, elas serão fluidificadas nesse momento, pensando não só em nós, pensando em alguém que a gente sabe que está passando por alguma dificuldade de qualquer ordem que seja, e pedindo também o máximo que a gente puder, com a nossa humildade, com o nosso sentimento, em favor de todo o planeta Terra, em favor dos encarnados e desencarnados. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós teu reino de amor. E seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na terra e nos planos espirituais. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, mas perdoai na medida que nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações,
cair em aflições. Livrai-nos de todo mal. Nas vibrações dessa prece, Senhor, humildemente, pedimos um passo coletivo para nós presentes, aqui em casa. Pedimos em favor dessa água que será frutificada. Pedimos em favor do nosso Brasil, que é sim o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Pedimos licença à espiritualidade amiga para encerrar o trabalho da noite. E agora teremos um momento da nossa prece com a música dos nossos amigos. Que assim seja, graças a Deus.